Amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, né? Se tem um motivo para nós se alegrarmos é de estarmos na casa de Deus, né? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas 19. Hoje é um culto de cura e de libertação, né? E eu creio que nós iremos sair daqui transformados, curados, libertados de algo que nos aprisiona. Eu não sei, né, o que os irmãos têm clamado ao Senhor, mas eu creio que o Senhor tem resposta para cada um de nós nessa noite. Todos acharam? O tema é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu quero que a igreja repita comigo aqui o número 4 e o número 5. Juntamente comigo, tá, igreja? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, a história de Zaqueu é uma história muito conhecida, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? A palavra de Deus fala que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, né? E ele era um cobrador de impostos, né? Assim como Mateus, né? Quem não conhece, Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus, e Mateus também era um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele era um chefe, né? Um chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E eu creio que quando Zaqueu ouviu falar que Mateus deixou tudo para trás para seguir Jesus, Zaqueu teve uma certa curiosidade de conhecer quem era esse Jesus, né? E então, eu venho te perguntar nessa noite, eu venho perguntar aos irmãos, o que os irmãos têm feito como servos do Senhor, como servos na presença de Deus, o que a gente tem feito hoje em dia para despertar no nosso colega de trabalho, para despertar dentro da nossa casa, né? Despertar que as pessoas tenham vontade de conhecer a Deus, para despertar que as pessoas tenham vontade de conhecer esse Deus que a gente tanto fala, que é esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que transforma, né? Zaqueu teve uma curiosidade de conhecer Jesus. Eu creio porque ter ouvido falar que Mateus largou tudo. Mateus não olhou para trás. Mateus largou seus bens, largou seu cargo, largou tudo. E Jesus falou para ele seguir ele, ele foi, né? Então, nessa noite, eu venho falar com os irmãos, né? Que nós venhamos ser diferente, que nós venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, que nós venhamos despertar essa curiosidade, né? E o que me chama a atenção na história de Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele era um pequeno homem, ele era um pequeno homem. E eu creio que quando ele estava no meio daquela multidão, a multidão o apertava, né? A multidão estava aglomerando ali e ele queria uma chance de conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. E ele rapidamente, ele viu a figueira e ele subiu em cima daquela figueira. Ele não pensou no cargo social dele, ele era um homem que tinha uma posição social, né? Ele não pensou no cargo dele, na posição social dele, o que ele iria fazer, o que as pessoas iriam pensar, né? Ia falar assim, aquele homem ele tá doido subindo em cima daquela árvore, pra quê? Né? Às vezes alguma pessoa, mas cadê seu cargo social? Pra que serve nessa hora? Não serviu pra nada. E ele não olhou pra isso. Ele subiu, né? E muitas vezes a gente só olha pro impedimento.
A gente não olha para a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente só olha para a barreira, a gente só olha para a dificuldade, a gente não olha que a gente tem um Deus que pode resolver todas as coisas, né? E Zaqueu não, ele não hesitou, ele subiu na figueira e ele queria ver Jesus. E Jesus vem entrando na cidade, a Bíblia fala que Jesus vem entrando na cidade. E quando Jesus entra, a primeira pessoa que Jesus vê é Zaqueu. E Jesus o convida para descer. Jesus fala: Zaqueu, desça daí de cima, porque hoje me convém repousar na tua casa, né? Muitas vezes a gente acha que nós estamos em um patamar maior, às vezes a gente acha que a gente está no nível mais elevado do nosso irmão, ou seja, de sabedoria, ou seja, de financeiro, ou seja, de qualquer outro tipo de coisa. Mas Jesus não. Jesus chamou Zaqueu e mandou Zaqueu descer. O porquê que eu acho interessante. Muitas vezes nós temos que descer na presença do Senhor. Muitas vezes nós só queremos subir e nós esquecemos que para subir nós temos que descer em oração. A palavra de Deus fala que nós temos que se humilhar diante da presença do Senhor, e muitas vezes a gente se esquece que nós precisamos se humilhar diante do Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas. E Jesus mandou que Zaqueu descesse para que Jesus repousasse na casa de Zaqueu. Né? Se fôssemos nós, se fossem outras pessoas, ele não ia querer ficar na casa de Zaqueu, não. Zaqueu era um pecador, ele era considerado um ladrão entre as pessoas. Mas Jesus não olha para quem você é, para o que você fez de errado, para o seu pecado, por onde você errou. Jesus não quer saber de nada, ele quer entrar na tua casa, ele quer ceiar contigo, ele quer entrar com salvação, ele quer entrar com libertação. E Jesus convidou Zaqueu, né, a descer para que ele pudesse entrar na casa de Zaqueu. E ali naquele momento a palavra de Deus fala que apressando-se desceu e o recebeu alegremente. Muitas vezes, irmãos, Deus está na porta do nosso coração. Deus está na porta da nossa casa. Às vezes Jesus está batendo, querendo entrar. E nós estamos fazendo o quê? Estamos desapercebidos. Estamos preocupados com a bagunça que está dentro de nós ou com a bagunça que está dentro da nossa casa. Nós estamos preocupados em correr, eu vou arrumar porque Jesus não pode ver que isso aqui está quebrado. Eu vou arrumar porque Jesus não pode ver que isso aqui está sujo. Não, a gente não tem que olhar para isso. Jesus quer os doentes, Jesus quer os quebrados, Jesus quer nós mesmos. Nós somos falhos, eu falo por mim mesma. Eu sou uma pecadora, nós somos pecadores e Jesus não quer olhar para isso. Jesus não veio para olhar isso, né? E às vezes, muitas vezes a gente se esquece de abrir o nosso coração com alegria para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha trabalhar. Ele é o médico dos médicos, ele veio foi para nós mesmos, os doentes. Quem não precisa de Jesus, irmão? Nós precisamos de Deus, é os doentes mesmo, é os enfermos, é os que precisam, é os que necessitam, é os que precisam de cura, é os que precisam de libertação. São esses que têm que receber Jesus com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, desceu atentamente e ele se apressou em descer. Muitas vezes a gente fica olhando para o nosso pecado. Senhor, eu não vou para o culto hoje porque eu pequei contra ti. Senhor, eu falei mal do meu irmão. Senhor, eu briguei com meu esposo. Senhor, eu briguei com a minha filha. Eu não vou para a tua casa hoje. Muitas vezes a gente se envergonha do nosso pecado. Mas Jesus, Ele quer nós do jeito que nós estamos. A transformação acontece quando nós decidimos sair da nossa casa e entrarmos por essas portas aqui. Quando a gente decide entrar por essas portas, o inimigo cai por terra. O inimigo tem que bater em retirada, porque Jesus chegou. E Jesus chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua causa, aleluia, Senhor. Eu não sei o que tu tem pedido para o Senhor, mas eu quero te dizer que Jesus chegou. Jesus chegou na tua casa. Jesus chegou na tua causa. Ele vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar o teu lar. Creia, somente creia e receba Jesus com alegria. Não se envergonhe pelo teu pecado, não se envergonhe pela tua falha, porque nós somos falhos mesmo, mas Jesus veio para nos livrar, para nos libertar nesta noite. No 8 vai dizer, né? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Zaqueu de imediato, ele não esperou, ele renunciou
tudo, ele renunciou os bens, ele falou, Senhor, ele sabia que ele tinha roubado dos pobres, ele sabia qual era o pecado dele, ele assumiu a responsabilidade, ele falou ali diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu devolvo o que eu peguei, eu devolvo quadriplicado, porque ele não queria saber, ele queria Jesus, eu creio que Zaqueu era um homem que deveria ter tudo, mas eu creio que ele tinha um vazio dentro da alma. E ele sabia, quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando naquele lugar, que Jesus iria entrar naquela cidade, ele sabia que aquele vazio que havia dentro dele poderia ser preenchido por ouvir falar, né? E o que me chama a atenção na história de Zaqueu é que Jesus se auto-ofereceu. Jesus se auto-convidou para estar na casa de Zaqueu. Se nós formos olhar na história de Jairo, em Mateus, se eu não me engano, Mateus 8, que fala sobre Jairo. Deixa eu olhar aqui. Mateus 9, 18. Vai dizer que Jairo foi até Jesus. Jairo foi em busca de Jesus na multidão. Ele ouviu falar que Jesus estava passando e ele foi até Jesus, né? Ele foi atrás de Jesus, por quê? Porque a filha dele estava enferma e ele queria cura para a filha dele, né? E Jesus foi, então não foi Jesus que se ofereceu para ir até Jairo, foi Jairo que foi atrás de Jesus. O centurião, igual a irmã Osmarina falou aqui nessa noite, ele foi até Jesus porque ele queria cura para o seu servo, né? A mulher cananeia, ela foi atrás de Jesus porque ela queria cura, né? Ela queria libertação para a sua filha que estava sofrendo, né? Então nós vemos que as pessoas iam atrás de Jesus. E Zaqueu não, com Zaqueu foi diferente. Jesus se ofereceu, Jesus se autoconvidou para entrar na casa de Zaqueu, para estar na casa de Zaqueu, né? E eu creio que, porque, irmãos, muitas vezes a gente estamos muito preocupados em querer o que Jesus tem para nos oferecer. Muitas vezes a gente só quer vir para o culto se a gente for receber vitória, se a gente for ouvir uma palavra de vitória. Às vezes a palavra não é de vitória, às vezes a palavra é de exortação e a gente endurece o coração e a gente não quer receber. Mas Jesus não estava olhando para isso. Zaqueu, ele só queria conhecer Jesus, ele não pediu nada. Ele só queria ver quem era aquele que poderia fazer todas as coisas. E qual foi a consequência do ato dele de querer conhecer Jesus. No 9 aqui vai falar... E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A consequência de Zaqueu foi a salvação para a casa dele, para a família dele. Eu não sei se ele tinha esposa, eu não sei se ele tinha filho, eu não sei quem estava na casa dele com ele, mas a palavra do Senhor fala que teve salvação naquele lugar. Teve salvação para a casa dele. E eu creio que também terá salvação para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Às vezes a gente busca por um ente querido. Às vezes a gente coloca aquela pessoa ali na presença do Senhor. E às vezes a gente fala assim, Senhor, o Senhor está demorando. Senhor, o Senhor não vai fazer. Mas Jesus vai chegar, assim como chegou na casa de Zaqueu. Ele vai chegar nas nossas casas, Ele vai chegar na nossa vida, Ele vai chegar na nossa família, irmãos. Não é tempo mais de nós estarmos buscando mais de Deus. Não, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor, conhecer quem Ele é verdadeiramente. Não é tempo mais da gente querer cura, da gente querer bens materiais. Muitas vezes a gente só pensa em orar, em querer bens materiais. Senhor, abençoa. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, cura. Senhor, transforma. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. E quantas vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, derrama a tua graça sobre a minha vida. Quantas vezes a gente se ajoelha igual Davi e fala, Senhor, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Senhor, não retire de mim a tua graça. Que nós venhamos, irmãos, nessa noite, orar ao Senhor verdadeiramente para conhecer a face de Deus. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A consequência de Zaqueu foi libertação, foi salvação. Irmão, a sua consequência também a partir do momento que você buscar a face do Senhor verdadeiramente, que você quiser conhecer a Deus como seu único Salvador, reconhecer que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente se esquece que Ele pode todas as coisas. Muitas vezes a gente deixa o obstáculo, deixa a dificuldade falar mais alto. Muitas vezes a gente se sente incapaz. Muitas vezes a gente se sente ímpio,
né? Eu, por muitas vezes, me sentia ímpia. Me sentia indigna de estar aqui em cima desse altar, de estar louvando ao Senhor, de estar pregando a palavra do Senhor. Eu achava que eu não podia, eu achava que não era para mim. Eu falava, Senhor, o Senhor fala que tem um chamado na minha vida, mas isso não é para mim. Isso não é para mim, eu sou falha. Eu sou falha, Jesus. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar para Deus, eu parei de olhar para o homem e comecei a olhar para Jesus. Ele começou a entrar com libertação na minha vida. Ele foi tirando tudo que não provinha dele. Ele tirou os vícios, ele tirou a prostituição, ele tirou as bebidas, ele tirou as drogas, ele tirou as vestes, ele mudou tudo. E hoje eu posso dizer que eu sou lavada e remida pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus me libertou e transformou a minha vida, irmãos. Jesus me tirou do fundo do poço. Eu era uma viciada em drogas, eu era um alcoólatra, eu vivia no mundo da prostituição. Aos 13 anos de idade eu já era uma drogada pelo mundo. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, essa aí não vai durar não, essa aí daqui uns dias vai estar cheia de filho, essa daí não vale nada, essa daí vai ser igual o pai, vai ser igual os irmãos. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da minha alma. Jesus me resgatou lá do fundo do poço, me pegou, me fez uma nova criatura. Hoje, para a graça do Senhor Jesus, quando as pessoas olham para mim, a minha própria família, eles olham para mim e eles falam assim, quem diria, Amanda, que você seria essa pessoa que você é hoje? E eu respondo assim que foi a graça do Senhor que me alcançou. Porque nós somos pó e cinza, nós não somos nada. Mas quando a graça do Senhor nos alcança, nós viramos Zaqueu, que estamos com o rei, o mestre do mestre, repousando na nossa casa, né? E Jesus ele entra, ele trabalha, ele transforma. Mas nós precisamos estar atentos à batida do Senhor na porta da nossa casa. Nós temos que abrir o nosso coração. Irmãos, às vezes a gente fica com o coração tão endurecido, sabe? Guardando rancor, guardando mágoa. Eu mesma, esses dias para trás, eu estava com umas mágoas guardadas no meu coração. E eu vindo aqui para a igreja, e o pastor pregando, que foi a última pregação, que ele falou sobre a gente pedir perdão, sobre a gente ser como Davi, né? A gente se colocar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, eu errei, e eu com o coração endurecido, até que eu não aguentei e fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, que era pedir perdão, era me colocar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, eu errei, mas eis-me aqui. Senhor, enquanto o Senhor me der oportunidade para tentar de novo, eis-me aqui, e que nós venhamos tentar cada dia mais e mais, que nós venhamos, irmão, aproveitar cada oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, que nós venhamos aproveitar cada oportunidade de poder sair da nossa casa, de poder entrar aqui dentro desta igreja, aqui dentro deste lugar e escutar a voz de Deus, escutar a palavra do Senhor, entoar louvores a Deus. Às vezes Deus está nos chamando, às vezes a gente assim, recebe a oportunidade e a gente recusa, a gente não quer. Irmãos, isso aqui é uma oportunidade de nós estarmos adorando o Todo-Poderoso. É uma oportunidade de nós retribuirmos algo a Ele. Ele não precisa de nós para nada, irmãos. Nós somos pó e cinza. Ai de nós se não fosse a misericórdia dEle, se não fosse a graça dEle na nossa vida. Ai de nós, irmãos. Algo aqui. Sequência, Jesus sabe quando nós queremos. Eu coloquei algo aqui que fala assim, né? O verdadeiro arrependimento produz frutos de reparação. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando a gente se coloca verdadeiramente, quando a gente decide se posicionar na presença do Senhor, ela produz frutos. Nós somos frutos na presença de Deus. Nós temos que ser o sal dessa terra. Nós temos que passar onde nós passarmos, as pessoas olhar e falar assim, ali vai o servo do Senhor. Aquela ali era assim, assim, ó. Porque o nosso passado, irmão, ele não é vergonha não, ele é referência para nós. Ele é referência do que Jesus pode fazer na nossa vida. Que nós venhamos ser frutos colhidos, que nós venhamos também colher frutos. Quais são os frutos que nós podemos colher diante da presença do Senhor? A salvação da nossa casa. Qual foi o fruto que Zaqueu colheu pela decisão dele de subir aquela figueira e de querer conhecer Jesus, de querer ver a face de Jesus? A consequência dele, o fruto dele foi a casa dele ser salva e ser liberta.
Que o nosso fruto e a nossa consequência nessa noite venha ser a libertação da nossa casa e da nossa família. Que nós venhamos ser o sal dessa terra, que nós venhamos carregar o brilho do Espírito Santo por onde a gente passar, que nós venhamos ser a diferença, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que as pessoas venham olhar para nós e falar assim: ali vai uma serva do Senhor, aquela ali é uma serva de Deus, aquele ali é um servo do Senhor. Tem falha? Tem, mas está tentando, reconhece seu erro e não desiste. Que nós não venhamos desistir de clamar ao Senhor, que nós não venhamos desistir de ter a presença de Deus. Já pensou se Zaqueu tivesse desistido? Pelo seu tamanho, pela multidão. Ele não havia ali como coisa, ele pegou e subiu o quê? Em cima da figueira. Nós temos também um exemplo que é a mulher do fluxo de sangue. A multidão apertava ela e ela só queria tocar nas vestes de Jesus. E ela teve tanta fé, ela não desistiu. Ela falou: eu vou tocar nas vestes dele. E ela tocou. E Jesus fala quando ela toca: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Que nós venhamos querer conhecer a face de Deus nessa noite. Que nós venhamos querer tocar na face de Jesus, tocar nas vestes de Jesus, para que nós venhamos ter a virtude do Senhor, que nós venhamos ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. E até aqui, irmãos, me ajudou o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé nesta noite. Se a equipe de louvor puder me ajudar. Eu vou louvar um louvor rapidinho, tá, irmãos? Se coloque de pé, entregue seus pensamentos, entregue seus problemas, agora na presença do Senhor. Louve a Ele, clame a Ele, creia nele, porque Ele pode todas as coisas. Eu vou louvar um louvor muito conhecido e eu peço que a igreja me ajude. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor mais forte, irmãos, nessa noite? Deus é fiel, Deus é maravilhoso.